Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui juntos para mais um podcast X do Assunto no nosso canal Voxcast. Aqui a gente traz os melhores entrevistados, os melhores assuntos, as melhores temáticas, tudo que interessa a mim e a vocês, aos nossos queridos espectadores internautas. Tudo que faz você mais poderoso e que facilita a sua visão e sua vida, seu dia a dia. Então hoje nós vamos ter mais uma grande convidada. Me refiro à doutora Norma Barreto, que é psicóloga clínica, sexóloga e terapeuta sexual. E vai nos trazer um tema muito feliz, muito importante, interessante, pertinente, que eu diria o seguinte: sexualidade da mulher. Então você, mulher, vou pedir sua atenção redobrada, per favore, como dizem na boa Itália. E aí ela vai nos falar sobre autoconhecimento físico, emocional e orgânico. Muito interessantes e muito felizes os temas. Doutora Norma Barreto, seja bem-vinda, querida. Que prazer em tê-la no X do Assunto. É um prazer muito grande, meu também. E é um tema que eu sou apaixonada, né, para falar sobre sexualidade como um todo, mas principalmente a sexualidade da mulher. Então, já no início, eu super agradeço, que é mais uma oportunidade de informar outras mulheres, ou um grande número de mulheres, pelo seu canal, e para que realmente exista esse esclarecimento e todas saibam viver melhor. Muito bom, doutora Norma, muito bom. Tenho certeza que sua entrevista será rica e valiosa em conteúdo e na sapiência que lhe é peculiar, é traço seu notório. E aí a gente vai certamente absorver ao máximo tudo aqui que vai nos ser transmitido, inclusive para vocês do nosso canal. Vocês, mulheres atentas, salve as mulheres, esse ser bendito e divino. Ai de nós, homens, sem vocês, mulheres, nada seríamos. Eu sempre digo que não tenho a competência, o talento, a honestidade, a capacidade de uma mulher, jamais terei. E perante as mulheres, nós homens somos pequenos e cabotinos aprendizes. Sendo assim, salve as mulheres. Então, para você, mulher, muita atenção redobrada com nossa temática hoje. Doutora Norma, seguinte, eu começo lhe perguntando, por favor, pedindo que sua pessoa discorra acima de um tema muito interessante, assim, que interessa a todos, a mim, ao internauta, a todos, quer discutir uma coisa tão profunda, eu diria, chamada relacionamento saudável. É importante a gente lembrar que os relacionamentos são geralmente entre duas pessoas. E as pessoas trazem, às vezes, o comprometimento do outro. Então, é a pessoa que está do outro lado, seja um homem ou seja mulher, porque os relacionamentos independem de gênero, normalmente eles são pelas escolhas. E às vezes as escolhas não são tão assertivas, porque as pessoas imaginam alguém e gostaria que esse alguém fosse real. Então já é um dos pontos que dificulta, né, o relacionamento para ele ser saudável. Um outro ponto que eu coloco sempre é a escuta. As pessoas sempre falam muito de diálogo, de comunicação, e eu penso que não existe comunicação sem escuta. Então, é muito mais importante você saber escutar, que normalmente as pessoas sabem ouvir, e às vezes nem ouvir. Porque o ouvir, basta que o aparelho auditivo esteja perfeito, e as pessoas conseguem ouvir. Agora, escutar vai além. Escutar é interpretar, é acolher o que está sendo dito, é conseguir compreender e modificar, se for importante, a maneira de conduzir. Então, o relacionamento, para ser saudável, não é uma coisa muito fácil, mas precisa ser uma meta entre as duas pessoas. Pode ser um casal homoafetivo, pode ser um casal heteroafetivo, não importa. O relacionamento é absolutamente o mesmo, é da competência do casal. E cada um precisa se propor a compreender o outro exatamente naquilo que o outro tem
necessidades ou dificuldades ou pertinências e como nós vamos poder equilibrar isso. Então, o relacionamento para ser saudável ele implica em muitas coisas. Primeiro, no projeto. E o projeto precisa ser de ambos. A clareza do que se pensa e do que se sente. Porque, normalmente, a clareza ela fica um pouco guardada. Eu digo aquilo que eu penso que o outro quer escutar e eu digo aquilo que eu acredito que é saudável. Mas eu não sei até que ponto isso realmente funciona dessa maneira. Então, eu me atenho às minhas questões e esqueço um pouco o outro, a não ser o outro como um objetivo que ele vai preencher todas as minhas necessidades e todos os meus objetivos. E até aquilo que fica muito bem escondidinho, ele vai conseguir descobrir, vamos dizer, adivinhar. E nós não temos essa capacidade. Então, quando eu estou falando com as pessoas sobre relacionamento, eu sempre alerto o seguinte: seja a pessoa que fala de você. Você não precisa falar do outro. O outro fala do outro. Então, você fala sobre você e tenta, na medida do possível, ser o mais claro. E essa clareza traz muita dificuldade. As pessoas têm muito medo disso. Porque a pessoa não vai gostar de mim, eu estou gostando de estar com essa pessoa, e se eu disser determinada coisa, essa pessoa vai me deixar, me abandonar, o relacionamento não vai adiante, e eu gosto, e eu quero, então eu. E o relacionamento se baseia em duas pessoas, como nós colocamos no início, e para propiciar essa interação. Por outro lado, eu penso que tem que sempre se trazer questões para o debate, para o esclarecimento e na hora propícia. Muito bem, doutora Norma. Eu achei interessante, sua pessoa falou agora, eu ouvi com muita atenção, das pessoas que são, digamos, convenientes. Eu falo o que o outro quer ouvir ou precisa ouvir. Isso. Ou eu digo isso porque eu tenho receio de como serei interpretado. Exatamente. Eu tenho receio em magoar ou em afastar alguém de perto de mim. Mais ou menos isso. Afastar alguém de perto de mim que eu desejo que fique. Ah, entendi. Perfeitamente. Porque as pessoas falam muito de respeito. Você me respeita, eu não estou sendo respeitado, etc. E o respeito passa por esse relacionamento equalizado, eu diria. Sim, sim. Tá certo? Vamos sempre alinhar. Então, se em algum momento, e sempre acontece, não é perfeito, sempre acontece, e nós temos intervenções externas, cada um do casal tem, não é questões financeiras, questões de trabalho, questões de desejos não realizados, muita estrutura externa que contribui para que a pessoa não realize de fato. E daí a gente vai começar a ficar aborrecido com o outro, porque o outro não faz, porque o outro não me compreende, porque eu não consigo seguir com essa pessoa, o jeito que tem é divorciar. E as pessoas me trazem muito isso no consultório, principalmente as mulheres: não vai dar certo, não vai dar certo, é melhor renunciar, é melhor começar o divórcio. E não perceberam ainda que elas precisam analisar melhor, avaliar elas e eles, ou o casal, depende de como seja. Então, as pessoas se prendem a o outro não cumpre aquilo que eu espero que ele cumpra. Não é nem só o que eu gostaria, é o que eu espero. Então, a queixa das mulheres é muito intensa. E eu vou fechar um pouco o foco para falar do relacionamento hétero. E as pessoas dizem: ele não ajuda, ele não faz, ele não é o pai, ele e ele. E qual é a sua parte nisso, eu pergunto? Né? Porque se você está trazendo tanta dificuldade do outro, será que essa dificuldade é uma questão do outro em si, ou o outro está respondendo? Então, como é que nós estamos vendo isso? Boa pergunta, doutora Norma. Não é? E eu sempre coloco isso para que as pessoas pensem. Eu atendo casal também. Pois não. E atendo individualmente mulheres Pois não. e homens. Então eu trabalho mais com adultos. Pois não.
E geralmente eu faço muito questionamento, porque Maravilha. eu acredito que aquilo que a pessoa consegue compreender, ela consegue agir e fazer mudanças se forem necessárias. Então eu trabalho muito com essa questão do fazer compreender, certo? Muito bem. Muito bem. Acho que certamente a sua abordagem e a sua tática de atuação no set analítico, se promove mudanças, por tabela, é muito interessante e muito feliz. Porque as mudanças, eu diria que são imprescindíveis Necessárias demais. para o bem viver, para o bem conviver. É interessante, digamos assim, é como a massa da criança que se molda. Nós usamos Sim. quando crianças, molda aquela massa. Sim, E as pessoas se moldam para o bem viver, para o tocar de um relacionamento. E quando sua pessoa fala assim, alguém geralmente desiste, algo desse tipo, isso seria o quê, doutora Norma? Seria uma autossabotagem, não? eu diria que pode ser, mas na minha visão é uma camuflagem. Uma camuflagem, muito bem, perfeitamente. Entendeu? Perfeitamente. Eu acredito que as pessoas camuflam muito, Sim, sim, sim. inclusive colocam capas, né? Pois não. E nomeiam de outras coisas. Capas e máscaras. Isso, Né? As pessoas vivem usando automaticamente. máscaras, independente do carnaval, usam Isso. máscaras o ano inteiro. Isso. E, na verdade, o que fica na subjetividade não vem, não chega, não tem o esclarecimento, não tem a oportunidade de outro saber. E nesse meu trabalho com casais, muitas vezes a pessoa diz, eu não sabia isso. Nunca foi me dito que esse era a expectativa, que as pessoas vivem muito de expectativa. Sim, sim. Que gera uma ansiedade nociva. Que eu geralmente coloco que expectativa é parente de frustração, Prima legítima, eu diria. não é? Parente de frustração. Porque se a expectativa é da própria pessoa, ela tem condição de caminhar na busca daquilo que ela deseja. Sim, sim. Mas se ela tem expectativa do outro, o outro não vai fazer É um isso processo mais normalmente. delicado. A expectativa do outro é muito mais delicada. E normalmente isso não vai acontecer. E daí eu me frustro com o outro, certo? Mas o outro não precisa acompanhar esse processo Sim, que eu sim. coloco na mão. Então eu coloco Olha. na mão do outro resoluções que são minhas. Sim, sim. Apenas se transfere, ou tenta transferir. Projeta no outro. As A gente suas sabe obrigações. disso, a gente sabe disso. Projeta no outro. E o outro não tem esse compromisso de acatar. Sim, sim. Tá certo? Perfeitamente. Então, o relacionamento saudável, voltando para o ponto, não só dessas questões de esclarecimento, de alinhamento, de projeto, etc., mas de afetividade, de companheirismo, Sim, não é? Das próprias questões da sexualidade. Então, isso também é um impacto muito grande nos casais, perfeitamente. porque as pessoas não são claras, eu diria. Não são objetivas. Não são muito claras. subjetivas. Elas não dizem exatamente o que elas gostariam, Pois não. como elas gostariam de viver, no caso de corpo, como gostaria de ser tocada, em qual lugar, de que Sim, forma. E isso é um grande dificultador mais para as mulheres, Sim. pela questão da educação, pela Sim, questão, sim. muitas vezes, da própria religião, pela questão da nossa cultura, Do ser mulher em si, do ser poderíamos mulher. dizer assim, do porque- fato de ser mulher e não poder ser tão transparente para muitas mulheres? eu diria que a mulher não sabe ser mulher. Pois não. Porque na nossa educação, e eu digo na nossa cultura, muito mais aqui na região Brasil, Nordeste, né? Porque nós estamos falando para outros estados, então, E para e para outros outros países, né? Então, Brasil, Nordeste, é um Brasil que tem uma cultura muito patriarcal, Sim. muito de senhor de engenho, muito do domínio e da autoridade do homem. E isso é Olha. uma coisa que vem numa sequência, mesmo tendo uma evolução, mesmo tendo tido uma melhora nesse processo, mas as mulheres não foram educadas para ser mulher. Elas foram educadas para produzir, realizar como mãe, Produzir, no caso. produzir, trabalhar. Sim, pois não. Perfeito. Trabalhar. Pois não. Então, assim, você é criança, você estuda, você se forma e você trabalha. Ou quando ela estuda e se forma, não trabalha, para ela ser a do lar.
É uma questão, doutora Norma, cultural. É cultural. É cultural. Então, assim, a mulher trabalha ou não, mas mesmo quando ela trabalha, ela tem uma sobrecarga, normalmente, porque ela não deixa de ser a pessoa responsável pelo lar, pela família. Sim. Então, eu digo, ela não foi educada para ser mulher. Para se compreender como mulher, as características, o perfil psíquico, o que eu gostaria, quais são meus projetos, isso não fica na educação. Então, eu digo, é uma educação para produzir, para chegar a resultados, mas não é uma educação para se apropriar. Sim, sim. Então, eu ainda encontro muito essa Resistência? dificuldade da mulher ser mulher. Tanto é Pois não. que o grupo que eu trabalho, eu coloquei o título Ser Mulher e Não Parecer Mulher. Que interessante. Gostei disso, doutora Norma. Exatamente, porque muitas parecem mulher, mas elas não sabem ser mulher. Então é o famoso Denorex do shampoo. Parece, mas não é. Lembra do shampoo, né? Muito bem. Lembro. Então você, mulher, que está nos vendo, que está nos ouvindo, que está ouvindo a doutora Norma Barreto de maneira muito feliz, colocar tudo o que ela está colocando para nós, então você, mulher, esteja atenta, muito atenta, se autovalorize, se entenda, se ame, se dê acima de tudo valor e saiba ser mulher acima de tudo. Doutora Norma, seguinte, prosseguindo, eu lhe pergunto agora, muito interessante também aqui esse tópico, que são as feridas emocionais. E a gente sabe como essas feridas podem ser profundas, que ferem, que penetram, que deixam crateras não só na mente como na alma. Então nos fale um pouquinho, doutora Norma, por favor, sobre as feridas emocionais. As feridas emocionais, elas não só são profundas, como elas tornam características psíquicas. Então, Somatizam, né, doutora Norma? não, elas estruturam Sim. a mente Sim, a partir dessas características. sim. Vou tentar Por esclarecer favor. melhor. Desde a gestação, dependendo de como essa gestação é conduzida, esse feto, ele tem espaço ou não nesse útero da mãe. E não necessariamente porque a mãe rejeita, Sim. mas depende de como ela está vivendo essa gestação. Então, dependendo das questões que ela está vivendo, por exemplo, uma gestação que foi inesperada para aquele momento, um relacionamento que não está saudável, questão financeira, questão do próprio trabalho, várias questões que podem estar fazendo essa mulher não sentir aquela gravidez de uma forma mais acolhedora, mais prazerosa até. Sim. Esse feto, ele tem a sensação de rejeição. Já desde Já o útero. é no útero da mãe a que se sensação. forma isso. Pois não. E eu sempre friso, não necessariamente a mãe está rejeitando, Sim. mas diante desses fatores que não acolhem suficiente essa gestação, é como se o útero ficasse enrijecido. Sim, sim. E essa é. criança não tem espaço para se movimentar, para Não tem circular. mobilidade. E às vezes, quando ela faz esse processo, ela sente que não foi muito adiante. Então Sim. ela volta. Ela tenta se ampliar no espaço. O útero está lá meio enrijecido, contrariada, a mãe está aborrecida, está assustada, passou por um trauma. Então, eu quero dizer que não é responsabilidade da mãe necessariamente, mas é aí onde se forma a característica de rejeição, Sim, que é a sim. primeira ferida emocional. É a primeira, isso. Posteriormente, após o nascimento, dependendo da amamentação, dependendo do acolhimento, às vezes a mãe faz para mais, porque ela não sabe o que fazer. E quando a criança chora, ela fica se sentindo impotente diante daquele choro. Eu não sei se ela está com fome, se ela está com sono, Sim, se ela está sim. com a roupa suja, se É uma está com incógnita, calor. né? Então, o que é que ela faz? Ela sempre alimenta. Então, quando ela alimenta, ela faz uma pessoa excessivamente oral, Sim. excessivamente afetiva, excessivamente preocupada com todos. Tratamos diretamente da fase oral, né, doutora Na Norma? fase oral. Perfeitamente. Nós estamos falando da fase oral, É a fase que é a fase inicial, da oral. amamentação. Pois não. Ou, por outro lado, ela não sabe o que fazer e deixa de lado. Sim, sim.
E tem algumas pessoas que comentam assim, deixa chorar, não tem problema, ela se cala, tal. Então, nesse momento, a sensação é de abandono. Então, já é a segunda ferida emocional. Entendi. Certo? Vamos no desenvolvimento da criança. Então, conforme ela é compreendida, ou se ela não é valorizada, se ela não é estimulada adequadamente, ela começa a se sentir inferior. Ela começa a se sentir menor. E aí nós temos o outro momento que se caracteriza como humilhação, que é uma outra ferida emocional. E grande, eu diria. É. Dantesca. Ou, digamos, sofrível. Muito grande. E essa pessoa tem dificuldade em se posicionar. Sim. Porque ela está sempre pensando que o outro está me criticando porque foi isso que ela entendeu. Sim, sim. E às vezes é real. Tá certo? Por que você fez isso? Por que você não pediu? Por que você não chamou para ir no banheiro? Às vezes é Porque... fato notório. Às vezes é bem explícito. Pois não. E às vezes é sempre o que eu Perceptível, coloco. É a sensação Sim, sim. que a criança tem. Sim, sim. Então nós temos mais uma ferida. Então nós já temos rejeição, abandono e humilhação. Certo? Então, diante do desenvolvimento, estamos seguindo. Porque essa fase vai da gestação aos 6 anos de idade, Sim, sim. onde isso se instala. Onde se apresenta todo esse processo. Onde se instala, Se instala. na verdade. E se apresenta. Por Mas, tabela, né? sim, automaticamente. Por tabela. Então é aquela criança muito quietinha, que não incomoda, que nem parece que ela está em casa, que ela brinca sozinha, isolada, porque ela tem medo de ser e de ser criticada. São os traços perceptíveis nesta criança. Já dá para saber. Tá? E depois nós temos a injustiça. É um outro traço, uma outra ferida, que é Muito delicada. por que você não fez isso? E compara. Sim. Por que você não faz como seu irmão? Por que você não faz como seu primo? Por que você não copia tal pessoa? Por que todas as suas amigas fazem na escola e você não faz? Porque aí a criança já está numa faixa de 4,5, 5 anos de idade. Ela já tem essa percepção, né? E essa fala ela já entende. Sim. E veio uma queixa da escola. Como assim? Foi o que você fez? Você fez alguma coisa. Olha que eu vou lá na escola, tá? Mas tenho certeza que você aprontou alguma coisa. Sem saber, sem perceber, sem acolher, sem escutar a criança. E a criança já sente, mas eu não fiz nada. Quer dizer, já tive um problema lá. Recebi uma reclamação para trazer para casa e ainda estou sendo punida. Isso é justo? Não. Não. Então a injustiça começa a se instalar. Eu estou dando pequenos exemplos, mas Sim, isso é sim. um processo muito amplo. E finalmente nós chegamos na traição. Certo? Então nós temos a rejeição, o abandono, a humilhação, a injustiça e a traição. E aí eu faço uma ressalva dou um salto aí para os adultos, porque os adultos pensam sempre que traição é infidelidade. Como o luto não é só morte. Infidelidade é parte da traição, mas a traição, essa da ferida que dói, ela é do reconhecimento, ela é do acolhimento, ela é da confiança, ela é da gratidão, é muito mais amplo. Então, essa criança que está em torno dos 6 anos de idade, ela já consegue compreender que ela conta um segredo para a mãe, por exemplo, e daqui a pouco a família inteira sabe, porque a mãe acha aquilo tão engraçado. E ela comunica para todas as pessoas. E essa criança se sente muito traída. Mãe, eu vou pedir um negócio. Você não conta para ninguém? Claro que não, que eu conto. Confia em mim. E conta. E isso vai se formando de um jeito... Uma então quebra de confiança, doutora Norma? Total. Então, se eu não posso confiar na minha mãe, Em quem vou confiar? certo? Na minha genitora? Em quem vou confiar? Pois é. Então, esses traços são as nossas feridas emocionais. Elas ficam formando essas características psíquicas, mas durante o nosso desenvolvimento e dependendo do ambiente, o ambiente pode favorecer essa dor Ou não? ou não. Mas, de alguma forma, nós entendemos o seguinte: a dor, ela vai continuar lá.
porque a dor é psíquica. Então, ela vai estar na construção dessa pessoa, na construção desse sujeito, nessa subjetividade. Então, essa construção permanece. No entanto, nem sempre a pessoa precisa estar na dor. Porque essas características também trazem recursos favoráveis demais. Então, a pessoa rejeitada, essa que diz assim, eu não sei se eu vou, se eu não vou ser aceito, ela constrói uma autonomia, ela constrói um trabalho que ela sozinha faz muita coisa. Isso seria uma autodefesa, doutora Norma? Não, é uma pessoa que é mais focada, é uma pessoa mais lógica, é uma pessoa mais racional, é uma pessoa que tem uma objetividade maior. Mais centrada. Se eu não tiver quem me acolhe e me ajuda, eu vou ter que fazer o meu trabalho só. Certo? Então, é o recurso dessa pessoa que se sentiu rejeitada. Ou seja, ela por ela. É um processo que ela vai construindo, porque como essa ferida vai viver com a vida dela, com os familiares, nos encontros sociais, na própria escola, que é o momento mais desafiador para uma criança, é sair da família e ir para a escola. Sim. Não é? Porque tem aquela diversidade, tem todas as pessoas que estão vindo de outros de processos educacionais, de outras origens. Então, a escola é desafiador para a criança. Do lar para um outro ambiente. Exatamente. E nem sempre as crianças estão sendo, eu diria, preparadas, né, para ir para a escola, para conhecer esse mundo. Dificilmente os adultos que vão cuidar dessa criança, geralmente os pais, levam as crianças até a escola. Sim. Certo? Eu escolhi tal escola. Então, assim, vamos conhecer sua escola? Sua escola vai ser essa e tal. Sim, então, já vai familiarizando a Para criança. adaptar a criança, né? Familiarizando, ela vai compreendendo em qual ambiente eu vou viver também. E se a minha família acolhe esse ambiente, deve ser uma coisa boa. Sim. É então, ela positivo. confia mais, certo? Mas a grande maioria contrata a escola, compra tudo que for necessário de fardamento e etc., arruma a criança e leva no primeiro dia de aula. Sim. Entende? Geralmente Então, o praxe, o procedimento é esse. geralmente é esse. Que não é um procedimento tão feliz, que nas suas palavras, pegando o gancho, a criança sentiria-se mais à vontade uma vez conhecendo o novo ambiente ou sendo apresentada Sim. ao novo ambiente. Exatamente, ela começa a se apropriar daquele ambiente. Ainda não é aula, ainda não tem os movimentos, mas vamos conhecer o ambiente que ela vai ficar, que é a sua sala, enfim. Ela começa a se apropriar desse ambiente e vai com uma certa facilidade enfrentar isso no dia da aula. E também tem outras crianças, então fica mais confortável. Então, é essa criança que não recebe isso desde a gestação e tem esse perfil que nós chamamos, né, perfil psíquico, Sim. tem esse perfil de rejeição, ela tem essas dificuldades. Então, ela vai para a escola, ela senta num cantinho, ela quer fazer o trabalho só, na hora do recreio ela não socializa, porque ela não sabe se vai ser aceita. Pois não, perfeitamente. Entendo. Muito bem, doutora Norma. E assim sucessivamente as outras características. Entendi tudo muito pertinente para aquelas que nos ouvem. Repito, mulheres, não só quando ela entende do relacionamento, mas quando ela entende do dia a dia, inclusive com seu filho, dessa ligação, desse elo e da forma como você deva se portar em cima do feliz pensamento e do que nos traz a doutora Norma Barreto. Doutora Norma, eu lhe pergunto o seguinte. Posso fazer um adendo? Por favor. Não só em relação às crianças, mas essas crianças vão se tornar adultos. Sim. Então, para o relacionamento saudável, voltando um pouco no ponto, se nós compreendermos como é o perfil dessa pessoa, fica muito mais fácil de conviver. Corretíssimo. Concordamos em gênero, número e grau e assim abonamos, carimbamos em branco. Doutora Norma, eu vos pergunto agora na sequência, lembrando que nós estamos ouvindo hoje a doutora Norma Barreto, que é psicóloga clínica, sexóloga e terapeuta sexual. Ela nos fala hoje sobre essa temática: sexualidade da mulher, autoconhecimento físico, emocional e orgânico. Muito pertinente, e eu diria para todos, em particular para as mulheres. Por que eu digo para todos? Porque os maridos, uma vez ouvindo, Isso. entendendo
sabendo, tomando pé, saberão como tocar o procedimento do dia a dia e até o relacionamento. Ou como entender, ouvir, estar mais próximo a qualquer ferida emocional, seja da sua criança, do seu filho, da sua esposa, enfim, é pertinente para todos que acompanham. Em particular, repito, para as mulheres. Doutora Norma, lhe pergunta agora o seguinte. Nos fale um pouco sobre desejos, prazeres, orgasmos e conhecimento sobre o assoalho pélvico. Por tabela, assim, destrinche cada item dos 4 que nos falamos numa só pergunta. Bom, eu vou fazer um resumo. Por favor. Porque normalmente isso é matéria de curso. Sim, perfeito. Que é muito extenso, né? Perfeito. Mas vamos lá, vamos fazer entender. Vamos começar por desejos. Vamos começar pelo desejo, que é o principal, né? Eu vou focar um pouco na mulher, já que nós estamos trabalhando mais essa área, né, da sexualidade da mulher. Isso. Mas desejo é para todos. Então, o desejo é algo psíquico. E se não temos desejo, vai ser muito mais difícil construir alguma coisa. Porque as questões começam pelo desejo. Se eu desejo fazer um curso, se eu desejo fazer uma viagem, se eu desejo comprar algo, eu preciso me programar para isso acontecer. É o ponto de partida. O ponto de partida é o desejo. Eu vou já trazer ele na sexualidade que muda uma coisinha. Perfeito. Mas assim, o desejo em si é o start, né? É o que faz com que as coisas É aconteçam. o play, né? A partir dali Alright. tudo se constrói. E, posteriormente, nós temos o processo que eu chamo de excitatório, independente de ser sexual. Se eu vou fazer uma viagem, eu programo a viagem, eu vejo onde eu vou me hospedar, quanto custa, o que é que eu vou conhecer lá. Programação. E isso é um processo excitatório. Nossa, tá ficando bom que eu vou chegar lá nesse dia. Sim. E quando a gente consegue formatar isso, formalizar e realizar, é a nossa glória, vamos dizer assim, né? Sim. O nosso prazer máximo. Sim. E que às vezes as pessoas dizem, até um alimento, eu comendo isso, é um verdadeiro orgasmo. Às vezes as pessoas pronunciam isso. É verdade. Não é? Acontece sim. Então, o processo todo da nossa vida, no meu olhar, é desejo, excitação e resultados, certo? Na vida. Puxando um pouquinho aí para a questão do sexo, o desejo também é mental, a excitação é no corpo e o orgasmo é mental. O orgasmo é psíquico, certo? Muitas vezes até as pessoas acordam com a sensação de orgasmo ou até sentindo um orgasmo e não tem nenhum contato físico naquele momento. Então isso faz parte das lembranças positivas, dos resultados de encontros favoráveis e que nesse momento a pessoa pode estar sonhando ou repetindo aquelas ações e pode sentir. Por isso que eu coloco que o orgasmo é psíquico. Sim, sim. Certo? Mas nas questões sexuais, muitas pessoas me trazem como um objetivo. E eu penso que não dá para ser focado. Porque eu acredito que essa questão sexual, do encontro sexual, é uma coisa leve e lúdica. Sim. Não dá para pensar em performance, muito menos performar, e acreditar que tem passos. Então, com o conhecimento do outro e o nosso, e com aquela possibilidade de dizer o que eu penso e o que eu sinto, nós vamos ter um encontro sexual mais saudável. E o corpo todo é orgástico. E as pessoas imaginam que nós temos que pensar só em genitais. Então, enquanto a pessoa caracteriza o sexo dentro desse padrão genital, ela perde muitos processos favoráveis do convívio, do prazer, dessa leveza e se frustram, muitas vezes. Porque elas focam direto no genital. Precisa ter todo um processo de estimulação. Quando eu digo que tem uma diferença se o desejo vem antes ou vem depois nessa questão sexual, porque a mulher tem um processo de o desejo espontâneo ou o desejo responsivo. Sim. O que seria o desejo espontâneo?
ela já desejar outra pessoa, ela olhar, ela se encantar, ela querer se envolver. Então, esse desejo espontâneo já provoca todo um processo que vai sendo desejo, excitação, desejo, excitação. Quando o relacionamento é mais antigo, quando ele é mais sistemático, quando ele não traz tanta motivação, o desejo é responsivo. Ele não é o start. Ele vem posteriormente. O start passa a ser o estímulo e a excitação. Não é aquela coisa imediatista. Como o É para o espontâneo. segundo momento. É, Não é o espontâneo. então, esse desejo responsivo, ele parte do contato, da conversa, das carícias, vai chegando no cérebro algo que desperta o desejo. Sim, sim. Então, nesse caso, é o desejo responsivo. Tem um trabalho muito, muito bom da canadense Rosemarie Basson, que ela traz esse movimento circular da resposta sexual da mulher. A resposta sexual da mulher, ela é circular, a partir desse desejo, seja espontâneo ou responsivo, e é desejo, excitação, a chegar a um prazer máximo. Sim. Atualmente não se foca tanto no orgasmo, embora algumas pessoas tenham isso ainda muito forte. Nós focamos no prazer. E às vezes o prazer máximo é maravilhoso para aquela pessoa. Porque o prazer leva ao orgasmo. E são dois fatores, duas coisas distintas. Não, é um processo. Sim. Prazer. Pois não. E chega num prazer máximo. Culmina no orgasmo. Quando culmina. Sim. E nem é Quando obrigado. culmina, muito bem. Nem é obrigado. Sim. Nem é objetivo. Nem todas as vezes chega nesse processo máximo, mas o encontro foi fantástico, maravilhoso, super natural, prazeroso. na verdade, né? Espontâneo. Espontâneo, pois não. Entende? Então, as pessoas focam. E quando elas focam, elas se frustram porque elas não trabalham o desejo, elas não trabalham a excitação e elas querem um resultado. Daí que vem um processo de frustração por tabela, assim, na sequência, não há programação, não há esse desenvolvimento e gera-se, ao final, frustração. A grande queixa das mulheres é a falta de, como elas dizem, eu não tenho orgasmo. Que na verdade não é eu não tenho, é eu não sinto. Entendi. Certo? Porque nós temos coisas. Há uma diferença, né, doutor? Sim, eu tenho esse caneco, eu tenho esse microfone, eu Sim. tenho coisas. Sentir é diferente. Pois não. Então, as pessoas não têm orgasmos, elas sentem. Como elas não têm prazer, elas sentem. Como elas não têm sabor, elas sentem. E aí vai uma questão que eu acho que merece ser relevante para colocar para o casal, é que na nossa cultura, o homem pensa que ele tem esse poder de dar prazer, como eles trazem, né? Eu dou prazer para minha mulher. Certo? E assim, o prazer não pode ser dado porque ele precisa ser sentido. A gente ouve muito isso, Não, né? todo mundo. Eu diria que é um comentário infeliz e ignóbil. Total. E totalmente machista. E eu diria de um percentual bem alto. Machismo demais. E aí, às vezes ele chega assim, doutora, eu preciso resolver isso. Isso o quê? É porque eu estou muito frustrado, eu não consigo dar prazer para minha mulher. Eu falei, que ótimo que você não consegue, isso é muito bom. Sabe por quê? Porque isso não lhe pertence. Pois. O prazer é individual, o prazer é subjetivo e você não tem como fazer isso. Eu tento fazer um comparativo para as pessoas entenderem. Sim. Se eu estou saboreando alguma coisa e eu gosto muito, aquilo é muito prazeroso para mim, eu compartilho com o outro. Sim. Vê se você gosta. A pessoa prova e fala, puxa, muito bom também, gostei. Compartilhamos. Mas aquilo que eu senti saboreando, o outro também sentiu? Pois é. Eu posso intervir? Eu posso avaliar? Muito relativo, né, doutor? Não, eu posso oferecer as possibilidades. Como eu estou oferecendo para o outro. Mas o que um sente não é obrigado ao outro sentir por tabela. Nem o como é que é importante. Sim, sim. Foi bom, você gostou, conseguiu, não sei o quê. É uma coisa assim desesperadora esse processo. É aquela velha frase do cinema americano que quando termina uma cena onde culminam em sexo, alguém diz, foi bom pra você? E ela repete, foi bom pra você? Fumando um cigarro e dando um trago.
Mais ou menos assim. Isso é tão antigo, sabe? Eu acho que é tão. Foi um clichê, né? Um clichê antigo. Nossa, isso eu acredito que é doloroso até. Eu acho. Porque, já vi bastante isso, mas também já viu. Porque quando as pessoas correm um grande risco de perguntar, né? Porque de repente o outro vai dizer, não, foi péssimo. Vai responder por tabela. Vai Não dizer, é? não gostei, ou Não, foi maravilhoso, então não, não olha, gostei. o Trágico. anterior foi melhor. ou então assim, dá para você caprichar mais e tal coisa. Então é melhor de perguntar. Corre o risco de ouvir uma coisa Não assim. é? Então, assim, é bem complicado, é bem difícil. Muito complexo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós não temos a capacidade nem o poder Sim. de dar para o outro prazer. Não detemos esse poder. Não. Não Não nos nos pertence. pertence. Exatamente, não nos pertence. Então, o que eu posso é favorecer com alguns recursos, como, por exemplo, os carinhos, as carícias, as palavras Fazer a minha confortáveis. parte, é isso? Se a pessoa gosta Sim. que abrace de determinada forma e eu abraço, Sim, sim. eu estou favorecendo para que aquela pessoa sinta prazer no meu abraço. Não é nem corresponder, é favorecer. Isso. Então é assim, eu dou um abraço como uma pessoa gosta, aquele abraço de acolhimento, que fica juntinho e tal, passando um sentimento, eu favoreço para que a pessoa sinta esse prazer. E se eu também gosto de abraçar dessa forma, o prazer é mútuo. Perfeitamente. É recíproco, né? Isso. Então, nessa questão de desejo e etc., eu acho que faltou o assoalho pélvico dessa lista. Nós discutimos agora. Eu vos perguntei, pardon, no bom francês, lhe perguntei desejos, prazeres, orgasmos e, por fim, nesse tópico, o conhecimento, importante a pergunta, e a palavra conhecimento sobre assoalho pélvico. Por favor, doutora Nora. Isso. O assoalho pélvico é um conjunto de músculos, né, nervos, tendões, toda uma estrutura que fica dentro da pelve, tanto do homem como da mulher. Sim. Então, a pelve é exatamente, vou só fazer um adendo, ela fica entre os ossos ilíacos, quer dizer, esses ossinhos que ficam do lado do nosso corpo, a gente passa a mão assim, sente que tem um do lado, um do outro, Sim. e do umbigo ao cóccix. Então, isso na parte interna forma um assoalho, realmente, forma um forro de músculos que precisam estar extremamente bem estruturados e que até algum tempo as pessoas não tinham esse conhecimento tão explícito e que os médicos nem sempre traziam. E que agora nós temos fisioterapeutas pélvicas que fazem um trabalho excelente. O homem também tem assoalho pélvico. Mas a mulher precisa exercitar, e aí é o conhecimento que eu coloco, tem exercícios específicos, certo? Para deixar essa musculatura pélvica bem firme, porque normalmente nós trabalhamos a musculatura externa, né, em exercício, academia, etc. Sim. Mas o assoalho pélvico é indispensável. Por quê? Porque ele faz a sustentação dos órgãos internos. Sim. Bexiga, útero, trompas, ovário, intestino. Então, ele tem esse recurso de fazer, reto inclusive, de fazer essa sustentação. Ele acomoda todos os órgãos. Ele apoia, sabe? Eu estou fazendo o gesto porque é feito uma bacia. Ele apoia esses órgãos. E quando não está bem exercitado, tem o prolapso, ou seja, a queda dos órgãos. E normalmente nós escutamos pessoas que já fizeram suspensão de bexiga. Sim. Certo? E que tem bexiga hiperativa, ou que tem algumas questões com útero, às vezes tem prolapso de útero, que não é incomum, infelizmente. Então, eu alerto sempre para que todas as pessoas, principalmente as mulheres, cuidem do assoalho pélvico. O bônus nisso aí é uma vida sexual mais prazerosa. Porque no momento que está se exercitando essa musculatura, toda a vulva se compromete também. Entendo. Então as pessoas, as mulheres no caso, que tiveram a questão da bexiga baixa, certamente foi a falta do cuidado ou da atenção devida ao assoalho pélvico, correto? Exatamente. A musculatura fica flácida. Pois não. Principalmente na menopausa. Sim.
porque muda o estrogênio, o estradiol, progesterona, hormônios específicos da mulher, que a testosterona também tem um pouco, a mulher também tem um pouco de testosterona. Sim. Então, na mudança desses hormônios, a musculatura como um todo, ela tem um relaxamento, inclusive a musculatura externa do corpo. Não é? A pessoa percebe que se a pessoa já não vem fazendo exercícios, a musculatura tende a ficar mais flácida pela perda dos hormônios. No caso do homem, a musculatura pélvica do homem, ela abrange os órgãos internos e toda a região de próstata, toda a região de bexiga também, intestino, e que é indispensável que o homem também faça exercício pélvico. Sim. Tá certo? O bônus é uma ereção melhor e mais duradoura. Né? Esse é o lado extremamente positivo no trato do exercício dessa questão pélvica. Exatamente. E no caso dos homens, que normalmente fazem, né, cirurgias prostáticas, então, pós-cirurgia é indispensável fazer o exercício pélvico, porque mantém, controla todos esses órgãos internos e não perde a ereção, a não ser que tenha sido uma ablação muito ampla e seja retirada, né, total da próstata e mais algumas coisas, tipo alguns canais, algumas coisas que tenham sido comprometidos, geralmente por uma questão de câncer. Mas não sendo assim, eu já atendi pacientes que fizeram, né, cirurgia prostática, não é nessa amplitude que eu coloquei agora, e que eles recuperaram a ereção e conseguem ter ejaculação. Não conseguem ter ejaculação, mas conseguem ter a sensação de ejaculação. E consegue orgasmo, já que o orgasmo é psíquico. É psíquico, né? Tudo vem daqui, da nossa mente. Então, é o comandante, né? É o comandante, é quem, digamos, é o timoneiro do nosso corpo, é a timoneiramente. Então, assim, eu fui aqui, doutora Norma, em Pernambuco, eu fui o vice-presidente do ABC da Mama, o Instituto de Combate ao Câncer de Mama. Não só, como a sua pessoa bem sabe, como mulher, há mulheres, que é mais, digamos, aspas, habitué, normal, habitual, mas a nós homens também, que temos e que morremos de câncer de mama, que perecemos por câncer de mama e que devemos fazer o autotoque também, enfim. Da mesma então, isso aí forma. a gente orientava os pacientes. Interessante que eu estava numa palestra outro dia, bom comentar isso com sua pessoa, que é sexóloga, estávamos numa palestra, estávamos lá, tinha uns palestrantes num banco de sangue aqui da cidade. E aí uma palestrante, mulher, que não é sexóloga, mas ela disse para a plateia que assim como os homens tanto podem perecer, padecer de câncer de mama como as mulheres, que a gente já sabia, até aí tudo bem, mas que as mulheres também podem ter câncer de próstata e que elas também têm próstata. E disse mais, as mulheres todas da plateia do banco de sangue, funcionárias, ficaram assim, estarrecidas, meu Deus, eu tenho próstata, eu posso morrer por câncer de próstata? Eu não sabia, achei que só homem tinha. Aí ela explicou, bom, sua pessoa comentar como sexóloga, finaliza a pergunta dizendo o seguinte, ela disse, aí perguntaram, eu tenho próstata? Onde é a minha próstata? Ela disse, o ponto G feminino é a próstata de nós mulheres, ela como mulher. E aí nós também podemos ter CA de próstata. Qual é seu pensamento, seu comentário? Já li até artigo científico sobre isso. Bom, eu não nomearia assim, né? Não nomearia. Até porque não é ponto G, é região G. Sim. Né? A região G é uma região interna, acessada pelo canal vaginal. Logo após 10 centímetros da entrada do canal, voltando. Não segue no canal, então entra um pouco e volta, como se ficasse por trás da região pública. Sim. Então é uma região ampla, aonde vamos dizer assim, numa massagem, tá certo? Teria que se fazer esse processo que eu estou fazendo com a minha mão, ou um processo de IV, ou um processo de pequenos toques. Então não dá para comparar com a próstata, até porque a próstata tem uma série de líquidos, uma série de coisas, e essa região não tem líquido. O líquido fica em duas glândulas,
que elas ficam próximas Pode vir com o pezinho dele, sim. elas ficam próximas à bexiga, Sim. que são as glândulas de Skene. Uhum. E por isso que algumas mulheres conseguem produzir um líquido Pois não. que se chama squirt Sim. e que as pessoas acham que é o orgasmo da mulher, ejaculação da mulher. Tá certo? Que popularmente se entende assim. É, Se pensa se que entende. é assim. É. E se comenta que é assim, feito ponto G. E se perpetua, né? Que é assim. Tratam como ponto G, é a expressão popular. Na verdade, talvez o que ela tenha, eu acredito, tentado colocar é que a estrutura do clitóris é semelhante à estrutura do pênis. Sim. Isso é uma coisa correta. Pois não. Então, assim, tem glande, tem o corpo, tá certo? Tem os bulbos e é o fator de estimulação. Sim, sim. Então, nesse ponto se assemelham. Desse aspecto, né? Nesse aspecto, ponto mas- específico. Mas eu não colocaria assim, que é a Não próstata. diria próstata feminina. Não, eu não diria isso. Entende? Porque, inclusive, o prazer do homem não é na próstata. E a região G da mulher. Sim, Então, eu não sim. posso comparar. Porque todo o processo de excitação, estimulação, prazer no homem é no pênis, tá certo? Nos testículos, que ficam na bolsa escrotal, no períneo e no ânus. Nas mamas, aí o resto do corpo. Pois não. Nas mamas, no pescoço, nas dobras do cotovelo, joelho, etc. Então, nós temos muitos pontos erógenos. Como eu falei, todo o corpo é orgástico. Agora, voltando, fechando o foco para a região genital, não é na próstata o prazer do homem. Muito bem. Foi interessante lhe comentar isso enquanto sexóloga e ouvir sua valiosa opinião, pela qual já agradeço. Sua pessoa falou das diferenças desse aspecto, o ser homem e o ser mulher. Lembrei lá da moça, que diferença da mulher o homem tem? Espera aí que eu vou lhe dizer, meu bem. Então, doutora Norma acabou de dizer a diferença do homem para a mulher. Mas, doutora Norma, voltando aqui ao nosso pensamento, à nossa entrevista, eu lhe pergunto agora que nos fale um pouquinho, por favor, ou como dizem por aí, por caridade, nos fale um pouquinho sobre a questão corpo e áreas de excitação, por favor. Mais ou menos o que eu comecei agora, né? Isso. Então, repetindo, né? O corpo é todo orgástico, então as pessoas sentir prazeres imensos num toque na cabeça, Num no simples cabelo, toque emotivo, num né? simples toque. Pois não. Dependendo daquela área de sensibilidade. Sim. Então, agora, as áreas mais sensíveis, pescoço, tá certo? As dobras nas articulações, por trás do joelho, nos mamilos, tanto do homem como da mulher, e na região genital e das laterais do corpo, Geralmente nas são partes costas, mais sensíveis, barriga, até de pele mais sensível. né? pele Isso é mais coincidência, sensível, né? se elas forem estimuladas de acordo com o que a pessoa sente prazer, Sim. não aperta, tem pessoas que não Isso aí é gostam. relativo, vai de Tem ser pessoas pra que ser. não gostam, Pois não. mas na nossa cultura, muitos homens pensam que mulher gosta de pegada, como eles dizem. Pegada. E Essa não expressão é, cafona, pegada. e não é Isso. verdade. O cérebro reconhece muito mais a leveza. Então, se a pessoa faz uma massagem de forma leve no corpo, tá certo? O cérebro começa a reconhecer Sutilmente, né? sutilmente. De preferência das extremidades para cima, que é Sim. para ir a informação pelo nervo Sim, vago e vai até o cérebro, que é Pois um não. nervo que praticamente ele domina toda a região corporal. Acompanho. E nessa movimento para cima, num movimento circular e acima de tudo com as pontas dos dedos, Uhum. como se fossem umas garrinhas, Sim, sim. certo? Entendo. Então o corpo todo se estimula. E quanto mais você vai fazendo, mais aquele processo vai num crescimento, que também faz a excitação. Outro dia, doutora Entendeu? Norma, perdão interromper, um casal nos dizia, bom comentar com sua pessoa que é sexóloga, um casal nos dizia, mas nós já temos quase 9 anos juntos e no começo tudo era muito bom, tudo era muito quente. A gente sabe que no começo do dado popular tudo são flores. Mas assim,
era mais sexo, era mais transe, era mais orgasmo. Parece que só uma parte tem tesão e excitação, a outra não tem mais. Aí eu comentei, sem ser sexólogo, humildemente como psicanalista, mas pelo amor de Deus, nem tudo é sexo, nem tudo é orgasmo. Onde está o amor, o sentimento? Onde está o cuidado, o zelo com o outro? Onde está o que se sente no coração pelo outro, que se emana? Onde está o toque, o beijo, a carícia? Nem tudo é só penetração e só orgasmo. Pelo amor de Deus santo, eu falei. Eu sempre coloco que a vida sexual não é penetração. Então, tem muita coisa, porque as pessoas pensam que sexo é penetração. E, na verdade, não é. Pode até não existir naquele momento e ser muito bom o encontro. Claro. Mas, considerando essas pessoas aí que se desmotivaram, se desestimularam, elas perderam o básico que chama-se admiração. Não funciona sem admiração. As pessoas perdem a admiração pelo outro, às vezes até pelo próprio convívio. Tá certo? Por essa questão da interação, que é difícil, pela questão da conexão, que ou não se tem ou se perdeu, por estímulos domiciliares, financeiros, estímulos externos, e às vezes a própria pessoa que desencanta do outro. Acredito que muitas pessoas se casam até pelo encantamento. O encantamento, psiquicamente, né, é uma coisa que tem tempo. Então, nós sabemos que o encantamento, essa motivação inicial, ela não passa de 2 anos. Tem validade, doutora Norma? Tem prazo de validade, segundo os pesquisas, né? Pois não. Então, são pesquisas reais, pesquisas científicas que trazem, que fica em torno de 2 anos, no máximo, Pois né? não. Muito bem, doutora Norma. Foi muito bom, até porque eu sinto que nesse casal ainda existe a admiração, o carinho, o respeito, o gostar. Sabe, eu sinto isso de fora. Mas assim, uma parte cobrava mais, uma parte cedia menos, uma parte ela é mais nova, ele é mais maduro. É todo um processo a se analisar, talvez em 7 analítico. Doutora Norma, eu lhe pergunto aqui, o nosso penúltimo questionamento, fases do desenvolvimento da menarca à menopausa. Isso, eu gostaria de chamar a atenção de todas as amigas que estão assistindo e até comuniquem para as outras que existe um processo, né, que nem sempre as pessoas valorizam essas mudanças e elas são mudanças hormonais muito significativas. Então, nós temos a marca inicial desse ciclo, né, da mulher, hormonal, praticamente, com a menarca, que é a primeira menstruação da menina, que atualmente fica em torno de 9, 10 anos de idade, certo? Então, esse processo segue, mesmo essa menina já estando com a menstruação regular, porque inicialmente ela fica muito irregular, até os hormônios se estabilizarem, então ela fica um tanto irregular muitas vezes. Mas no momento que ela está regular, seria importante que as pessoas não dissessem para as meninas, você já é uma mocinha. Isso é muito assustador. É o que mais nós ouvimos, né? Direto. Eu escuto isso direto do consultório. Você já é uma mocinha, então agora você tem que ter cuidado, etc, etc. E as pessoas não explicam exatamente as coisas. Mas eu não vou me ater, não, porque eu sei que eu sempre me estendo. Que é virar uma mocinha, isso, né? Pois não. Ou você já pode casar. E então algumas pessoas ainda dizem, você tem cuidado para não gestar. E aquela criaturinha, isso é perigoso, viu? não tem, ela tendo os hormônios se organizando, ela não tem competência orgânica para isso. Sim. Ela não tem altura, ela não tem tamanho, ela não tem estrutura. Não há um desenvolvimento completo. Não vou me ater muito não, porque eu sou habituada a dar aula, sabe que a professora fala muito. Então, vamos economizar, né? Eu já vi que tem um sinal ali que a gente está no fim. 50 minutos. Está no fim. Então, vamos lá. Então, a primeira fase é essa. O primeiro marco na vida da mulher é a menarca. E quando ela chega em torno de 20 e poucos anos, até, vamos dizer, até uns 35, 40 anos, é a menarquima. Sim. Que é a fase reprodutiva da mulher.
cuja mulher já nasce com uma quantidade grande de folículos para gestar. Ela pode até não gestar, mas ela Sim. tem uma estrutura folicular para isso. Então, a menáquima é esse período onde ela está pronta para gestar, se for o caso. Sim. A partir dos 40, eu estou dando uma média de idade, mas isso não é uma tabela É rígida. relativo. doutor. É proporcional, porque Sim. inclusive tem mulheres que fazem a menopausa precoce, aos Sim, 35 anos até. Sim. Então isso depende muito de Minha mãe, minha organismo. saudosa mãe, começou com 40 anos. Pois é, depende às vezes da genética, Sim. tá certo? Ou da epigenética, que, Sim, é, sim. que é o ambiente aí como é que constrói isso. Mas enfim, Sim. menarca, menáquima, climatério. Sim, sim. As pessoas dizem, eu estou na menopausa. Não está. Você está no climatério. Certo? Que são as mudanças hormonais para menos, porque na menarca, Sim. na menáquima, é o crescimento. Sim. O climatério começam as mudanças, começam as reduções. Sim, sim, sim. Então, a partir dos 35 anos, gradativamente já começam sinais, Sim. certo? Pequenos sinais. E como é importante ter um acompanhamento com a ginecologista sistemático, Sim. ela já começa a perceber o que é que ela precisa ir compondo com essa mulher. Pode ser alimentação, Pois não. pode ser alguma proteína, Sim. pode ser algum mineral. Já vai compondo e preparando o organismo para quando essa fase encerrar, porque a menopausa é a ausência depois de 1 ano da menstruação. Sim, sim. Então, se para no dia de hoje, É o período pós-menstruação. parou hoje, por exemplo, fez um ciclo hoje, Sim. menstruou hoje. Se do próximo ano, nessa mesma data, nesse mesmo mês, ela não tiver menstruado nenhum dia, ela está na menopausa. Ah, entendi. Então, a Perfeitamente. menopausa, ela é ela não é uma fase, um período que estou sentindo isso, estou na menopausa. Não, você está no climatério, Entendi. tá certo? Na menopausa, a pessoa só está depois que ela para esse período fértil. Sim, sim. E um adendo que eu faço Sim. para todas vocês é que não é o fim da vida, é o começo de uma nova vida. Que maravilha. O que se para é o processo reprodutivo. Então, a mulher encerra o processo reprodutivo dela na menopausa, mas ela abre um espaço novo para a vida. E eu digo novo porque ela provavelmente, né, tem mais maturidade, já passou por uma série de outras circunstâncias, evoluiu no trabalho, Sim, tem compreensão de vida. Provavelmente tem mais tempo, porque os Vários filhos outros já aspectos, cresceram. Os filhos já cresceram. Sim, Então, ela pode fazer uma nova construção para a vida dela. Então, não é o fim da vida, mas é o começo de outra. Muito bem. Então, meninas, não pensem que menopausa é o fim da vida. Ah, eu estou na menopausa, então eu não sirvo mais para nada, não presto mais nem sexualmente. Pelo amor de Deus. Realmente, não é isso. Não caspita, mas vai bem, não é isso. Então a vida segue, palavra da doutora Norma, nós abonamos, a vida segue e você toca a vida, toca o processo de um outro aspecto. Se adapta e prossegue com a mesma possibilidade de ser feliz. O que eu, vocês, doutora Norma, todos queremos e perseguimos. Felicidade. Bom, doutora Norma, para concluir o chave de ouro, nos fale brevemente, por caridade, sobre vida saudável e o que fazer. Eu entendo que o que fazer para ter uma vida saudável, isso é muito amplo, mas nos fale um pouquinho sobre isso. Atualmente nós estamos pontuando em 5, vamos dizer, 5 bases. Sim. Primeiro e indispensável, sono, Sono. certo? O sono precisa ser qualitativo, não precisa ser quantitativo. Tudo bem, nós dormimos 8 horas, 10 horas, não tem nenhum problema, mas às vezes essa quantidade de horas, ela não tem qualidade. Então, o que seria um sono qualitativo é, primeiro, o ambiente, que é um ambiente que nós chamamos de higiene do sono. Você tem um horário regular para começar a dormir e para acordar. Sim. E se você tiver algum distúrbio, tipo bexiga hiperativa, pernas inquietas, sono fracionado, pesadelos, etc., procurar um especialista. Sim, então sim. vamos para os pontos. Sono, alimentação.
alimentação equilibrada. Não precisa ser dieta, a não ser que a pessoa tenha uma necessidade realmente indicada por um especialista. Mas a alimentação equilibrada, menos saquinhos, menos caixinhas, menos enlatados e mais casquinhas. Muito bem. Menos produtos cancerígenos. Exatamente. Então, sono, alimentação, atividade física, que agora é medicamento, não gosto. A sarcopenia está ali esperando. Entendeu? Com certeza. Então, a próxima parada. Isso. Então, assim, vai lá, mesmo não gostando. Então, nós temos aí o lazer, que muitas pessoas abrem mão e acham que se não for para a Europa não fez um lazer. Então, você pode fazer um lazer fazendo uma caminhada na praia, se Já você gerou gosta. frustração, viu? Não, Por tabela. porque, exatamente, porque as pessoas dizem, eu não posso pagar uma viagem, eu não posso comprar tal coisa. E isso não é lazer. O lazer pode ser você tomar um suquinho, desde que ele seja prazeroso e você curta aquilo. Então você tem um momento de tranquilidade, um momento de relaxamento. Lazer é o que faz bem. A alma. Isso, Eu entendo assim. isso. Respiração, Também. né? E atualmente a gente fala de mindfulness, mas a pessoa poder ficar captando, tá certo? Os pensamentos, se organizando, num relaxamento. E o trabalho. Sim. O trabalho é indispensável. Mesmo depois que as pessoas se aposentam, elas precisam ter um objetivo. Sim. E eu coloco assim, você se aposenta do seu trabalho, não da sua vida. Sim. Então elas precisam ter um objetivo. Então esses 4 pilares Sim. fazem uma vida saudável. Proporcionam uma vida saudável. São 5? São 4? São 5. São 5. Né? Sono, Muito bem. alimentação, atividade física, lazer e trabalho. Maravilha. Outro dia nós recebemos aqui uma entrevistada, não sei se uma pessoa viu, a doutora Cláudia é odontóloga e nos falou sobre a odontologia do sono. Isso, existem especialistas. Como tem uma ligação direta com Tem. o métier, com a questão emocional, odontológica e do bem dormir. Que interessante. Porque provavelmente ela deve ter falado de um sono inadequado, respiração boca aberta, Isso. tá certo? Ter essa flacidez muscular Sim. interna, né? O ronco, a apneia. A apneia. Então, isso é muito grave, porque a apneia é um caminho, se não for cuidado, é um caminho para o AVC e para um Sim. infarto. Ou seja, pode levar até a morte. Provavelmente. Resumidamente. Se for muito grave, Numa se a instância pessoa não final mais cuidar. grave, né? Não instância final mais grave, Por quê? porque existiu, né, há um tempo, e algumas pessoas que são mais, vamos dizer assim, de uma cultura mais interiorana. Sim. Elas trazem para mim assim, quando a pessoa está roncando é porque está feliz. De uma cultura mais arcaica. E na verdade, assim, quando elas estão roncando, elas estão se comprometendo. Nós discutimos isso aqui na entrevista dela. Né? Então, assim, nós temos a psicologia do sono, eu faço parte, Sim. né, como psicóloga do sono. Sim. Então, nós temos de todas as áreas da saúde especialistas também com sono. Então, nós temos a psiquiatria, a psicologia, o odonto, o físio, vários especialistas de saúde ligados ao sono, Maravilha. que é uma formação que nós fazemos parte da Associação Brasileira do Sim. Sono. Então, tem todo um estudo em função disso, né? Parabéns, doutora Norma. Eu quero lhe dizer que fiquei muito feliz com a sua presença, com a sua entrevista valiosa, com seu conteúdo rico, que somou, desde para quem lhe ouve, você entrevista, o apresentador, jornalista, entrevistador, quanto a elas, eles, particularmente elas, que estão lhe vendo, que estão lhe ouvindo, que estão absorvendo, que estão crescendo, que estão se empoderando, que estão ouvindo coisas boas para somar para vossas vidas. Conhecimento nunca é demais. Jamais, never será demais. Saber e aprender, absorver. Mas não entrar por aqui, sair por aqui, feito um vídeo de mercador. Doutora Norma, eu lhe peço, por favor, para finalizar, deixe para nós algumas coisas tipo seu Instagram, seu contato de Zap, para que as pessoas possam ter alguma dúvida ali, perguntar via Zap, seu Instagram para consultarem seu trabalho em suas redes sociais, o endereço do seu consultório, fique à vontade como queira, o telefone de lá, como queira, o pessoal, o comercial.
o Zap, enfim, ou falar no seu Instagram, como queira. E também nos fale sobre o seu próximo evento, que vai ser esses próximos dias. Nos fale também a temática do evento, que a gente não discutiu aqui, mas que também é muito interessante. Por favor. Bom, vamos lá para os contatos. Atualmente eu não tenho consultório físico, eu estou trabalhando só online. Sim. E o número comercial que eu vou passar agora para vocês é o mesmo do WhatsApp. O 819-8891-2108. Vocês podem mandar mensagem, porque normalmente, enquanto eu estou no consultório em atendimento, eu não atendo ligação direta, para não interromper os atendimentos, Sim. mas as pessoas mandam mensagem e eu retorno. Repita, doutora Norma, por favor, o número. 819-8891-2108. Bueno. Certo? O Instagram acho que é norma.barreto _, coisa assim. Norma.barreto _. Muito bem. E é onde eu coloco sempre as divulgações, etc. Sim, pois não. No próximo sábado, 17, nós vamos fazer um evento que eu acredito que é pertinente do nosso momento. 17 de maio. Estão 17 todos convidados. de maio. Pois não. Mas é um evento presencial, embora depois eu vou colocar o vídeo no Sim, YouTube, pois não. certo? Nosso canal do YouTube. Diga o horário, o local, todo o processo. Nosso canal do YouTube é Ser Mulher, Não Parecer Mulher. Sim. Então, eu vou colocar posteriormente, porque é sobre abusos e violências, tá certo? Emocionais e sexuais, Sim. no momento para crianças e adolescentes. Porque nós estamos começando lá da base, Sim. considerando que no nível de feminicídio, de agressões e de importúnio sexual, abuso, assédio, isso é muito forte e tem sido muito direcionado para as mulheres. Os homens também sofrem, mas as mulheres sofrem mais. Bem mais. E assim as coisas começam na infância. Sim. Então o nosso evento chama Meu Corpo, Minhas Emoções. Nós vamos fazer agora. Maravilha, doutora Norma. Olha, parabéns mais uma vez. Seu conteúdo rico, sua expertise, sua vivência e maturidade na área nos faz não só lhe agradecer, como vos cumprimentar pela sapiência notória que nos dispensa, mas com muita tranquilidade, com muita categoria, assim, elucidando, esclarecendo questões tão importantes e, por que não dizer, relevantes e pertinentes. Então, nossa gratidão, nossos cumprimentos, se despeça dos seus ouvintes, que a gente vai finalizar feliz por mais uma boa entrevista. Eu estou muito gratificada de estar aqui e de poder falar com um número de mulheres incríveis que eu não estou vendo, mas sei que elas estão presentes, ou estarão depois assistindo o que ficar gravado. Sim. E eu gostaria de deixar um recado para as mulheres. Por favor. Eu penso o seguinte: quando você perceber o seu momento, tenha coragem de ser você mesmo. Olha aí que recado maravilhoso para vocês, mulheres. E eu vou finalizar agora da minha parte. Obrigado, doutora Norma. Satisfeitíssimo. Obrigada da também. Da minha parte, eu digo o seguinte, para vocês o poema Mulher. Ama, pois para o amor nascemos. Porém, se não és correspondida, deixa a tua paixão escondida. Se a quem ama te desprezas, procures também desprezá-lo, embora mesmo no fundo, continues talvez a amá-lo. Ante ele não te rebaixes, não baixes teu olhar sequer, pois embora mesmo amando, deves lembrar que és mulher. Então se ame, se valorize, saiba ser mulher. Dê o valor que você, mulher, merece. Porque eu sou feminista e sou antimachismo. Então, mais uma vez, encerramos aqui mais um podcast X do assunto, onde a gente vai direto ao X da questão, no nosso canal Voxcast. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, recomende aos amigos, aos inimigos, ao vizinho, a todos aqueles que vocês queiram. Certamente vai ser muito bom ter nos prestigiando, nos assistindo. E se inscrevam no canal. Vai ter um QR Code para aqueles que quiserem colaborar e participar, aqui à minha esquerda ou no rodapé. E aqueles que quiserem estar aqui conosco em entrevista, nos indicando entrevistados e temas, ou trazendo seus produtos aqui para a nossa tela e para a nossa mesa, também serão muito bem-vindos. Obrigado a todos, beijo no coração e até o próximo X do assunto.